Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Você Pode Ser Feliz. Bom dia, Simone. Bom dia, Padre Nilson, bom dia para todo mundo que está em casa. É isso aí, a gente vai chegando aí na sua casa mais essa manhã especial, porque Deus nos deu aí o dom da vida, né, Padre? Sem dúvida, e o programa de hoje vai fazer com que a gente medite também sobre a nossa Verdade. vida. Porque a gente sabe que Deus deu o dom da vida, mas principalmente para a gente cuidar bem da nossa vida em todas as dimensões. Zelar, sobretudo, da nossa comunicação, e é isso que a gente vai reforçar muito. Padre Nilson e eu hoje vamos falar demais sobre a importância daquilo que a gente fala, a maneira com que a gente fala e a intenção com que a gente faz as coisas do dia a dia. Mas tem muito mais, né, Padre? Nós temos uma missão aqui na Rede Século XXI que é sempre de espalhar boas notícias, levar para você, para sua família, sempre muitas e boas notícias. Então a gente vai conversar um pouco sobre fofoca, sobre as palavras que a gente usa no dia a dia, sobre caminho de santidade, e eu vou abençoar, no final do programa, abençoar o copo com água, colocar a sua intenção diante de Deus, tudo isso para que você fique ligadinho aqui, participe com a gente que tem muita bênção para você. O telefone é 1938719620 ou pelo nosso WhatsApp 19996755600. E a gente tem uma pergunta especial para fazer para o povo que está em casa e que vai dar aqui a tonalidade da nossa reflexão também. O que te afasta de Deus? Você sabe que eu estou pensando nisso desde que a gente tomou conhecimento da pauta, Padre. O que me afasta de Deus? O que te afasta de Deus? Quais são as coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano, às vezes, né, Padre, até disfarçada de coisas boas, que a gente nem se dá conta, mas que no fundo está fazendo com que a gente se afaste de Deus. Vai respondendo pra gente, a gente quer interagir com vocês aí de casa, vai dizendo aí no seu cotidiano o que te afasta, o que faz com que você se perca um pouco de Deus, porque, gente, somos nós que nos afastamos, não é Deus que se afasta de nós, né, Padre? E a gente vai dar algumas indicações para que a pessoa consiga identificar o que a afasta de Deus. Exatamente. Porque acho que a gente precisa ter aqui na ponta da língua a resposta. Quando te perguntarem o que te afasta de Deus, você precisa descobrir. Porque existem muitas coisas que aparecem no nosso dia a dia e que nos afastam de Deus e a gente precisa identificar. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só consegue lutar contra um inimigo para vencer, de fato, quando a gente conhece ele. Exatamente. Precisa espreitar bem, analisar bem as coisas. Então, nós vamos dar algumas indicações para que a pessoa identifique isso e tenha aí um caminho de santidade. E nós vamos também fazer um comentário sobre um ensinamento do Santo Padre, o Papa Francisco. Tem muita história para a gente contar para você hoje, muita coisa para a gente desvendar aqui com as palavras que a gente usa no dia a dia. Maravilhoso. E para a gente começar, então, a gente vai refletir. Eu fiquei pensando e conversei muito com o Padre Nilson também sobre essa questão da presença de Deus, da gente estar ou não na presença de Deus, da gente se deixar tocar ou não por Deus. E aí, gente, talvez um dos caminhos possíveis é a gente buscar a santidade. A gente não está falando aqui de perfeição, porque perfeito é só Deus, né? A gente já está convencido disso, de que a perfeição vem de Deus. Hoje a gente quer falar do caminho da santidade. E aí, o que é muito legal, eu trouxe lá da minha casa, porque a gente tem alguns materiais de estudo na minha casa, e é essa exortação apostólica do Papa Francisco, alegrai-vos e exultai. E o Papa dá indícios para a gente fazer aí um chamado à santidade, um caminho rumo à santidade. E aí, sabe o que eu destaquei para o dia de hoje? É o número 14 dessa encíclica. E o Papa Francisco, né, o nosso pastor maior que guia e orienta a nossa igreja, ele fala o seguinte para a gente. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes, somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo o amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações do dia a dia, onde cada um se encontra. Você é um consagrado ou uma consagrada? Seja santo, vivendo a alegria da sua doação. Você está casado? Seja santo, amando e cuidando do seu marido ou da sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Você é um trabalhador? Seja santo, cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho,
a serviço dos irmãos. Você é um progenitor, um avô ou uma avó? Seja santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Você está investido de autoridade? Você tem uma liderança? Você tem algum cargo, alguma função? Seja santo, lutando pelo bem comum e renunciando os seus interesses pessoais. Essas são as palavras do Papa para motivar o nosso início de programa e essa consciência de que ser santo é agora. Por isso que o programa de hoje vai trabalhar tantas questões para ajudar a purificar a nossa vida. E talvez para a gente começar a aprofundar a nossa manhã, nada melhor do que o Padre Nilson nos conduzir nesse momento para a gente se aproximar mais de Deus. Numa das passagens do Evangelho, alguém olhou para as atitudes de Jesus e disse assim: Ele faz bem todas as coisas, tem feito bem todas as coisas. E não estavam falando a respeito dos milagres ou da multiplicação dos pães, mas estavam olhando para a humanidade de Jesus. Obviamente que não se separa a humanidade da divindade, mas Jesus estava revelando ao homem, revelando a cada um de nós qual é o caminho da santidade. E o caminho da santidade é viver plenamente a nossa humanidade. Porque quando a gente olha para Jesus, nós descobrimos nele a humanidade perfeita. Nele não há pecado. Nós vamos dar muitas indicações para você de como viver na presença de Deus, se afastando das coisas ruins, para ser santo. Mas um dos meios eficazes para que trilhemos o caminho da santidade se chama a oração. É preciso orar em todos os momentos. Não só para receber uma graça, porque algumas vezes as pessoas pensam que a oração só serve para isso, para pedir um bem a Deus, pedir a cura de uma doença. É verdade, serve para isso também. Mas a oração, ela nos coloca aqui numa plena sintonia com Deus e nos faz mais humanos. Toda vez que nós somos mais de Deus, mais humanos nós somos. Sabe por quê? A gente consegue olhar para a necessidade do próximo. É assim que viviam os santos. Quanto mais faziam uma experiência com Deus, quanto mais cresciam na vida mística, entendiam a necessidade de se preocupar também com o próximo. Tudo isso é para que você cresça na sua vida de santidade. Então não deixe de lado a oração. Nós vamos rezar juntos aqui hoje e depois você é convidado a ter o seu momento de oração pessoal, de colocar a sua vida na presença de Deus, para que tenha tudo equilibrado. Tudo nos seus devidos lugares, equilibrado através da presença de Deus na sua vida. Eu quero rezar hoje pela Ivonete Alves Peroba, de Piratini, no Rio Grande do Sul, o Marcos Túlio de Vasconcelos Ramos, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, a Neide Cria Pupo de Campos, daqui da cidade de Campinas, Guiomar Maria Hackme, de José Bonifácio, São Paulo, Silvana Teixeira Fernandes, de Bauru, a Marinete da Rosa Viana, de Calheiros, lá no Rio de Janeiro, a Maria Aparecida Santana, de Nhandeara, em São Paulo, a Cecília Augusto Ribeiro, de Barbacena, em Minas Gerais, Rosana César Carvalho, de Campinas, São Paulo, Jorcentina Ramos da Rosa Lima, de São Luís do Norte, em Goiás. Coloco aqui no nosso altar, pedindo, em primeiro lugar, que a graça e a força do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre todos aqueles que participam conosco hoje, porque é a força do Espírito Santo que vai te colocar na presença de Deus e vai te fazer uma melhor pessoa. Vai fazer você entender os seus erros, o jeito de você lidar com as pessoas, as palavras que você tem que dizer no dia a dia. Que a graça de Deus vai sempre precedendo a sua vida, sempre precedendo. Há uma oração que sempre a gente faz na liturgia das horas, no momento das preces, que diz assim, que eu não seja causa de tristeza para ninguém durante este dia. Isso significa ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Eu te peço a Deus que a graça do Espírito Santo esteja sobre nós durante todo este dia, para que de fato não sejamos causa de tristeza para ninguém. Que as nossas palavras, os nossos atos, os nossos gestos, sejam todos eles controlados pela graça do Espírito Santo. Eu apresento a sua vida aqui diante do altar, pedindo que Nosso Senhor olhe para a sua vida, olhe para cada um de nós com bondade, com compaixão e com misericórdia. Acompanhe-nos, Senhor, durante todo este dia com a sua graça, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e na força do Espírito Santo, para que em tudo o que fizermos,
estejamos dispostos a fazer sempre a sua santa vontade. Guia-nos, Senhor, durante todo este dia. Amém. Amém. Para a gente crescer na vida de fé, não pode de jeito nenhum, na santidade, na vida de fé, e para ser um ser humano melhor, não podemos de jeito nenhum prescindir da vida de oração. Exatamente. Esse cultivo, né, padre? Você falava, achei tão bacana, olha, a gente vai fazer esse momento de oração juntos, mas escolha aí no seu dia uma oportunidade em que você se encontre com Deus, a sua oração pessoal. Isso é um alimento essencial, porque à medida que você se encontra com Deus, você afina, você refina os seus sentidos. E aí, padre, parece que a gente vai observando as coisas ao nosso redor e a gente sente mais a presença. Há um olhar diferente para quem reza, porque você consegue enxergar a presença de Deus nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Quem não reza, é aqui uma receita fundamental, que você consegue se controlar mais no jeito que fala com as pessoas, consegue enxergar a presença de Deus, não é uma pessoa negativa. Não. Olha, quando eu vivi uma experiência, a gente fala, vamos falar o milagre, mas não contar o santo, Sim. Experiência de encontrar com gente que te traz alguma coisa que não é muito legal. Sim. Aí você logo percebe, o que falta nisso? Falta a presença de Deus. E é aí que a gente tem que estar numa sintonia de oração para transbordar a presença de Deus também para outra pessoa. Maravilhoso. Isso eu acho muito bacana, porque a gente se coloca não numa postura de donos da verdade, não numa postura de sermos melhores do que os outros, mas é isso que o padre diz. Como eu estou em sintonia com Deus, eu também vou achar os meios para ajudar as pessoas a ficarem melhor. Gente, o padre nos tocou nessa atitude negativa. Quantos de nós não nos alimentamos com o pessimismo, com o sentimento de derrota, com nada se resolve? Aliás, padre, eu acho que é uma falta de esperança na vida e nas pessoas, ou no ambiente em que a gente está. Hoje, Padre Nilson e eu estamos convidando você a tirar um momento para ficar com Deus. Aí você acha o seu jeito. Tem gente que faz isso rezando o terço, uma novena. Outras pessoas gostam de falar mesmo, dizer o que se passa. Num relacionamento de amigo mesmo. É amigo. Conversa de amigo com Deus. Exato, padre. Outros vão meditar um texto bíblico, mas eu acredito que a gente crie um momento na nossa vida. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos trazer para você o Salmo do dia que te ajuda a colocar na sintonia com Deus, para que você entenda que seja na tua oração dialogada com Deus, com as suas palavras, seja na oração do Santo Terço, principalmente na participação da Santa Missa, ou com o texto da Sagrada Escritura, que é fundamental, você vai crescendo na sua comunhão com Deus e, consequentemente, na sua comunhão com os irmãos. Vamos aqui então ao nosso Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações, se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de um templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós começamos dizendo isso: ouvi, Senhor, o clamor da minha oração. E ouvi, Senhor, o meu clamor, chegue até vós aí a minha oração. E depois o Salmo diz ainda assim, que esse clamor traz um benefício para a nossa vida. Quando o salmista diz assim, reconstruir Jerusalém, esse reconstruir Jerusalém significa mais do que reconstruir uma cidade ou reconstruir um templo físico, de pedra. Esse reconstruir Jerusalém quer dizer também da reconstrução da sua vida. Como é que você reconstrói a sua vida?
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a experiência com o Espírito Santo que constrói e reconstrói a nossa vida. Sabe, porque algumas vezes a gente diz assim, olha, eu trilhei aí um caminho de conversão, de oração, sobretudo agora durante o período quaresmal, achando que nós já temos a plenitude da santidade. Não, a nossa vida está num processo constante de construção e de reconstrução. E a oração é como que aquilo que dá liga aí para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Então toda vez que você diz, olha, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, é para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Hoje nós queremos te ajudar com a oração, com a meditação da palavra, com a doutrina da igreja, com a nossa experiência de vida, a reconstruir a sua história, principalmente através da oração. Que a oração seja o alimento forte, que seja a nutrição para a sua alma, a nutrição para o seu espírito. Sabe por quê? Mais do que simplesmente correr à presença de Deus nos momentos difíceis da vida, a oração vai te fazer amigo de Deus. E quando você é amigo, você pode conversar abertamente com a pessoa. Se você se torna amigo de Deus, como foram os santos, essa amizade vai fazendo com que você cresça na comunhão com Ele. Seja um amigo de Deus e na hora que você orar, na hora que você lançar ao Senhor Deus o seu grito, e às vezes até um grito de desespero, o Senhor vai estar pronto sempre para te ouvir. Mas para trazer aquela palavra de amigo, que algumas vezes vai ser para te indicar o caminho, outras vezes vai trazer o milagre e tantas vezes vai te dar fortaleza para você superar as dificuldades do dia a dia. Essa é a nossa proposta, para que você cresça espiritualmente, seja mais humano e seja santo. Exatamente, é por isso que desde agora a gente quer motivar você a ligar aqui pra gente, a mandar um WhatsApp e a procurar identificar com muita simplicidade, com muita humildade, o que vem te afastando de Deus. É a sua rotina? São relacionamentos? É a maneira como você vem vivendo a vida? É um fato na sua história que você não consegue resolver, identificar? É muito importante a gente dar nome para aquilo que a gente sente. É muito importante a gente reconhecer. Então a gente te motiva a interagir, a participar com a gente, porque é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho no nosso programa. E no próximo bloco, padre, a gente quer dar aquele destaque para o nosso sócio, a gente quer reservar aquele espaço todo para você que colabora e que ajuda aqui na nossa obra. Tá com alguma dúvida? Tá com alguma dificuldade? Entra em contato com a gente. Essa é a nossa conversa familiar, bem de perto aí, especialmente com você. Você que faz parte dessa nossa família, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Nós vamos para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para ter essa nossa conversa muito familiar. Já já a gente volta.